Fala galera, professor Rafael Araújo, estamos iniciando mais uma aula. Agora vamos iniciar o nosso módulo referente a Linux, o sistema operacional Linux. Então vamos lá, pessoal. A gente precisa entender alguns conceitos importantes que são muito cobrados em prova. Por exemplo, você sabe exatamente o que é Linux? Nós vamos perceber que a maioria das pessoas tem uma visão equivocada sobre o Linux. Como assim uma visão equivocada? Você sabia que o nome Linux, na realidade, não é o nome do sistema operacional? Isso mesmo. Dizer que o Linux representa todo o sistema não é correto. E é isso que a gente vai começar a entender a partir de agora. E para isso, nós vamos ter que relembrar alguns conceitos relacionados a sistemas operacionais. Como é que a gente pode definir um sistema operacional? Vamos lá. Sistema operacional é um conjunto de programas. Toda vez que você pensar em um sistema operacional, lembre-se de um conjunto de programas. Esse conjunto de programas ele é formado por bibliotecas, ele é formado por uma série de outros programas como o núcleo, como uma interface que o sistema tem que ter para que ele possa se comunicar com o usuário, seja uma interface modo texto, seja uma interface modo gráfico. Entenda, sistema operacional é um conjunto de programas. E é isso que eu quero que você comece a entender. Vamos aqui para a tela? Primeira coisa que eu quero que você compreenda, todo o sistema operacional, todos os sistemas possuem o que nós chamamos de kernel. O kernel é o núcleo do sistema operacional, ok? É o núcleo. Para você ter uma ideia de como esse núcleo do sistema ele é importante, é ele que é responsável por controlar a parte física do seu computador. Os componentes de hardware são gerenciados pelo kernel. Só uma observação importante. O kernel não é hardware. O kernel é um software. O kernel é uma parte do sistema operacional. Mas é uma parte do sistema, é um software que gerencia o hardware. O sistema operacional é formado apenas por núcleo? Não. O sistema operacional possui bibliotecas, possui uma série de outros componentes, entre eles uma parte chamada shell. O shell é uma camada que envolve o kernel. Para você ter uma ideia de como esse shell é importante, é através dessa camada que o usuário se comunica com o sistema. Então, o usuário se comunica através do shell, o shell interpreta o que o usuário deseja, passa para o kernel e o kernel gerencia a parte física do seu computador. Por que eu estou fazendo essa revisão? Porque a gente vai começar a entender que o Linux não representa todo o sistema operacional. O termo Linux, na verdade, diz respeito a apenas o núcleo, a parte principal do sistema operacional. E para que a gente possa ter essa noção, a gente vai precisar de um pequeno histórico para que a gente de fato possa entender qual é a situação atual do Linux. Então preste atenção nesse breve histórico. Tudo começou em 1983. Um americano chamado Richard Stallman decidiu desenvolver um novo sistema operacional. O objetivo desse americano o objetivo dele era criar um novo sistema operacional, como ele tinha o objetivo que este sistema operacional se transformasse em um software livre. O nome do americano que criou esse projeto, Richard Stallman.
E qual o nome do projeto que ele deu? Vamos lá, em 1983, ele criou um projeto que ele deu o nome de GNU. Qual era o objetivo desse projeto? Se transformar em um novo sistema operacional. Naquela época já existia um sistema muito poderoso chamado Unix. E a intenção desse projeto não é que ele fosse o Unix, mas o Unix serviu de modelo, serviu de base para o desenvolvimento desse novo sistema operacional. Só que esse americano fez mais. Foi ele que deu origem ao conceito de software livre. O que é um software livre? Tem gente que acha que software livre é software gratuito. O próprio Richards diz o seguinte, que a liberdade não é uma questão de preço. O que é ser livre? É ter o direito de usar, é ter o direito de modificar, é ter o direito de distribuir o software. Então não é uma questão de preço. Para ser livre tem que ser gratuito? Não necessariamente. Não estamos falando de preço. Nós estamos falando da liberdade que as pessoas têm de usar o programa, de estudar o programa, modificar o programa e distribuir cópias do programa. Então esse projeto GNU, criado por um americano lá em 83, 84, surgiu como um software livre. Só que olha que interessante, o sistema operacional, ele não é composto por vários componentes? Pois bem, o projeto começou em 83 e várias bibliotecas, várias partes do sistema foram desenvolvidas. Porém, só em 1991, olha aqui o interessante agora, ó. O projeto começou em 83, onde várias partes do sistema foram desenvolvidas, mas apenas em 1991 a principal parte do sistema foi desenvolvida. Qual é a principal parte de um sistema operacional? A principal parte nós chamamos de kernel. O kernel, que quer dizer o núcleo do sistema operacional. Mas olha que interessante. O americano criou o projeto do sistema em 83, mas o kernel só veio a ser criado em 91. E sabe quem é que criou? Um finlandês chamado Linus Torvalds. Esse finlandês é que desenvolveu a parte principal do sistema, que é o núcleo, que é o kernel. E olha que interessante. Deram um nome, fizeram uma sugestão na época, que o nome desse kernel deveria ser Linux. A sugestão foi aceita e foi aí que surgiu o Linux. Um detalhe importantíssimo: Linux não é o nome do sistema operacional. Linux é o nome apenas do kernel. Só o núcleo do sistema. E olha como isso é importante. A maioria das pessoas trata Linux como se fosse o sistema operacional como um todo. Mas o que o finlandês criou foi apenas o núcleo. Aí o que aconteceu em 91? Pegaram as partes do projeto que já haviam sido desenvolvidas desde 1983, pegaram, ou seja, aquilo que já existia do projeto GNU, montaram em cima do kernel que o finlandês tinha acabado de desenvolver e aí criaram o sistema GNU/Linux. Está aqui o verdadeiro nome do sistema operacional. GNU/Linux. Esse é o nome do sistema. Só que com o passar do tempo, as pessoas foram chamando apenas de Linux. Mas para efeito de prova é interessante destacar isso. O nome do sistema é GNU/Linux. Linux, ao pé da letra, é apenas o núcleo, é apenas o kernel do sistema.
E o que começou a acontecer de 91 para cá? Pessoal, várias pessoas, várias empresas começaram a desenvolver, já que o GNU Linux ele é um software livre, qualquer pessoa pode estudar, qualquer pessoa pode modificar, qualquer pessoa pode distribuir versões daquele software. E foi isso que começou a acontecer. De 91 para cá, começaram a surgir o que nós chamamos de distribuições Linux. Vamos para a tela. Vamos entender o que é uma distribuição. Então vamos lá. Vamos anotar aqui. Opa. Só um minutinho. Vamos anotar aqui o que é uma distribuição Linux. Então vamos lá. Vamos colocar aqui. Distribuição. Opa, deixa eu melhorar aqui a letra. Distribuição Linux. O que é isso? Pessoal, entenda o seguinte: distribuição Linux é igual ao resultado de você pegar o kernel, lembrando que o kernel é, na verdade, o Linux, mais uma coleção com vários outros programas. Como assim? Como assim o resultado do kernel mais uma coleção com vários outros programas? Pessoal, a distribuição ela é preparada para que quando você receber a distribuição e instalar no seu computador, você já tenha um sistema completo para ser utilizado. Então, é diferente de você pegar o Linux. Se você pegar o Linux e instalar no seu computador, você, ao pé da letra, só está instalando o núcleo. Você consegue usar um sistema só através do seu núcleo? Não. O sistema precisa de bibliotecas, o sistema precisa de uma interface de comunicação com o usuário. O sistema não é formado apenas pelo seu núcleo. Então, o que a distribuição é? O núcleo, que é Linux, mais uma coleção com vários outros programas. Eu vou já começar a listar o que existe dentro de uma distribuição. Mas antes de listar o que existe dentro da distribuição, nós vamos para cá, ó. Vamos aqui para esse ponto aqui, ó. Vamos para a tela, onde nós vamos ter a seguinte informação. O que é a distribuição Linux? Além de conter o kernel Linux e programas GNU, uma distribuição Linux normalmente agrega outros recursos para tornar a sua utilização mais simples. Além de oferecerem um conjunto completo de aplicativos prontos para o uso, as distribuições mais populares podem utilizar, ou melhor, atualizar e instalar novos programas automaticamente. Esse recurso é chamado de gestão de pacotes. O gestor de pacotes da distribuição elimina o risco de instalar programas incompatíveis ou mal intencionados. Vamos lá. Atenção. Observação. Guarde esses nomes. As principais distribuições Linux são. Isso aqui cai em prova, certo? Isso aqui cai em prova. Guarde esses nomes. Se aparecer na sua prova, Debian, CentOS, Ubuntu, Manjaro, Fedora, Linux Mint, o que você precisa saber? Que tudo isso são nomes
de distribuições Linux. Distribuições Linux. Debian, CentOS, Ubuntu, Manjaro, Fedora. Primeira coisa, você tem que se acostumar com esses nomes. Se você nunca estudou essa parte, a primeira coisa que você tem que fazer é se acostumar com esses nomes. Porque, vamos a um exemplo de questão de prova. São exemplos de distribuições Linux, exceto. E aí você pode ter lá 5 alternativas e tem que saber que Debian, CentOS, Ubuntu, Manjaro, Fedora, Mint são nomes de distribuições. E vou além. Isso aqui é só uma parte. Tem muitas outras. Tem o Slackware, tem o Gentoo, tem várias outras distribuições. De todos esses nomes, qual você deve ter maior atenção? Ubuntu. O Ubuntu é a distribuição que você deve ter maior cuidado. Por quê? Porque é a mais cobrada em prova. É a distribuição mais, vamos dizer, com maior probabilidade de aparecer na sua prova. Beleza? E aí, pessoal, vai uma informação importante. Alguém pode dizer assim, para que eu quero saber quem é que desenvolveu o Linux? Para que eu quero saber se começou em 83, 91? Não é questão de ter esses dados cobrados em prova. Mas isso é importante para que você entenda o que é Ubuntu. Ubuntu é uma distribuição. Distribuição o quê? Distribuição Linux. Aí a maioria das pessoas já começa pensando de forma equivocada, achando que o Linux é o sistema como um todo. Não, o Linux é só o núcleo. Por isso é importante você saber que tudo começou em 83 com o projeto GNU, quando o americano criou o projeto, mas só em 91 o finlandês criou o núcleo. Aí eles pegaram o que já existia do projeto GNU, montaram em cima desse núcleo e aí formaram o sistema operacional GNU Linux. E mais, é fundamental você entender que foi lá em 83 que o americano deu origem ao conceito de software livre. Qualquer pessoa pode usar, qualquer pessoa pode estudar, modificar e distribuir. É por esse motivo que existem várias distribuições Linux, porque ele é livre. Se você quiser criar sua própria distribuição Linux, você pode. Agora, você tem conhecimento para isso? Caso seja programador, caso tenha conhecimento, você pode criar a sua própria distribuição. Então, distribuições existem no mundo todo. Por isso existem tantos nomes. Debian, Fedora, Ubuntu, Manjaro, Mint, porque aí são de empresas diferentes, são de pessoas diferentes, cada uma criando a sua própria distribuição. Ok? Tranquilo? Vamos lá, vamos seguindo. Vamos aqui para a tela. O que eu quero propor? Vamos entender de fato o que é uma distribuição, beleza? Vamos lá, vamos anotar aqui só para a gente entender. Vamos pegar o exemplo do Ubuntu. Se você instalar agora o Ubuntu em seu computador, o que você estará instalando? Primeira coisa, você estará instalando o kernel, que é o núcleo do sistema operacional, que nós já sabemos que isso, na verdade, seria o seu... Vamos fazer o seguinte, deixa eu melhorar isso aqui, em vez de escrever kernel, se você instalar agora o Ubuntu em seu computador, você estará instalando o Linux. Mas o que é de fato o Linux? O Linux é o kernel. Que mais?
Se você instalar o Ubuntu, você vai estar instalando o que nós chamamos de terminal. Opa, peraí, deixa eu corrigir aqui isso aqui. Então você estará instalando o que nós chamamos... Opa! Você estará instalando o que nós chamamos de terminal. Sabe quem é esse terminal? O terminal é o Shell. Nós vamos estudar bastante esse terminal. Caem muitas questões de prova, onde ele exige que você saiba operar o sistema através do terminal, através do seu prompt de comando. Então, quem instala o Ubuntu está instalando o Linux, que é o kernel, mais uma série de outros programas. O terminal é um exemplo disso, beleza? Que é o Shell. O que mais? Quando você instala o Ubuntu, você vai estar instalando também o que nós chamamos de ambiente gráfico. E aí eu preciso fazer uma observação. Pessoal, ambiente gráfico é um software. Originalmente o Linux não é gráfico. Originalmente o sistema só é operado por linhas de comando. Porém, como com a evolução do sistema, começaram a ser desenvolvidos ambientes gráficos que torne a utilização mais fácil, mais agradável. Agora, cuidado. Quantos ambientes gráficos nós temos para o Windows? Só um, o ambiente padrão. Ah, eu não gosto daquele ambiente do Windows 10, por exemplo. Se você não gosta, não há o que fazer. Só existe aquele. A Microsoft não te dá a opção e nem deixa outras empresas desenvolverem ambientes gráficos para o Windows. Mas o Linux é diferente. O Linux é livre. Qualquer pessoa pode desenvolver. Então volta aqui para a tela. Olha que importante isso aqui, ó. Isso aqui cai em prova, hein? Presta atenção. O que é um ambiente gráfico? É um software feito para facilitar e tornar prática a utilização do computador através de representações visuais do sistema operacional. Para o Windows, temos apenas o ambiente gráfico padrão. Para Linux, temos vários ambientes gráficos. Entre eles, guarde, KDE, Unity, XFCE, LXDE, Cinnamon, Gnome, e é aí onde você pode se complicar. Não confunda distribuição com ambiente gráfico. Ambiente gráfico é só a parte visual do sistema. A distribuição é o todo. Então, por exemplo, se ele perguntar na prova para você marcar uma alternativa que não representa um ambiente gráfico, por exemplo, o Ubuntu não é ambiente gráfico. O Ubuntu é uma distribuição. Já o KDE, o Unity, o XFCE, o LXDE, aí sim são distribuições. São distribuições. Beleza? Então não esqueça, nesse caso, e cuidado, não confunda o que é distribuição e o que é ambiente gráfico. Então, se você está vendo isso aqui pela primeira vez, certo? Você tem que entender que KDE, Unity, XFCE, XDE, Gnome, Cinnamon são nomes de ambientes gráficos. E aí, atenção, até um tempo atrás, o ambiente gráfico padrão do Ubuntu era o Unity. Até um tempo atrás, quando você instalava o Ubuntu, o que vinha como ambiente gráfico era o Unity. Hoje, quem está vindo como ambiente gráfico padrão do Ubuntu é o Gnome. Então, se agora você instalar o Ubuntu em seu computador, você terá como ambiente gráfico
padrão o Gnome. Até pouco tempo era o Unity, mas agora é o Gnome. Agora, se você disser assim, eu posso mudar? Pode, o software é livre. O Linux te dá essa vantagem. Se você quiser mudar o ambiente gráfico, você vai lá e muda. Beleza? Você vai lá e muda o ambiente gráfico. Mas o que cai na prova? O que cai na prova é o que é padrão. Então, o ambiente padrão do Ubuntu agora é o Gnome. Ok? Vamos seguindo. Quer um outro caso? Sabe o que vem dentro do Ubuntu também? O Mozilla. O Mozilla Firefox. Mozilla Firefox é o navegador padrão do Ubuntu. Padrão do Ubuntu. Nós já tivemos questões de prova dizendo que o navegador padrão do Ubuntu era o Google Chrome. Essa questão, por exemplo, caiu na última prova da Polícia Militar aqui do estado do Ceará. Isso aqui é só um exemplo, dizendo que o navegador padrão do Ubuntu era o Google Chrome. A última prova de soldado da Polícia Militar do Ceará 2016. Só que o item está errado, porque o navegador padrão do Ubuntu é o Mozilla Firefox. Quer um outro item? Mozilla Thunderbird. O que é isso? O que é Mozilla Thunderbird? É um programa de gerenciamento de e-mail. Isso aqui é para gerenciar e-mail, beleza? Nesse caso, o Firefox é um navegador de internet e o Mozilla Thunderbird não é para navegar na internet. Não é navegador. O Thunderbird é um programa de gerenciamento de e-mail, ok? Vamos lá, quer ver um outro item? LibreOffice. Se você instalar o Ubuntu em seu computador, você já estará instalando o Writer, que é o concorrente do Word. Você já estará instalando o Calc, que é o concorrente do Excel. Você já está instalando o Impress, que é o concorrente do PowerPoint, entre outros programas. Ok? Então, nesse caso aí, o LibreOffice é um pacote de escritório. Pessoal, eu espero agora que você tenha entendido o que é uma distribuição. A distribuição não é só o Linux, porque o Linux é o kernel. A distribuição é o kernel, que é Linux, mais uma coleção com vários outros programas. Nós temos o terminal, que é o Shell. Nós temos um ambiente gráfico, até pouco tempo atrás era o Unity e agora é o Gnome. Tem gente que pergunta assim, mas qual é a diferença? Ambiente gráfico são as janelas, são os ícones, são as cores. Entenda, cada ambiente gráfico tem o seu visual. Quando você usa o Unity, ele tem uma cara. Quando você usa o Gnome, tem outra cara, tem as cores predominantes, as janelas, os ícones, algumas barras que são específicas de um ambiente gráfico que não existem em outra. Então, assim, tem gente que me pergunta, qual é o melhor ambiente gráfico? Não existe melhor ambiente gráfico. Existe o que você gosta mais. Tem gente que acha o visual do KDE melhor do que o Gnome. Tem gente que acha o XFCE mais agradável. Isso aqui é questão de gosto. Cada um tem suas cores predominantes, cada um tem seu visual que é diferente, suas barras, e aí é decisão do usuário qual ambiente gráfico ele vai utilizar. Mas leve para a sua prova que se você seguir o que é padrão, o padrão do Ubuntu em relação ao ambiente gráfico é o Gnome. Hoje já foi o Unity. Então isso é distribuição.
É o Linux, que é o kernel, mais uma coleção com vários outros programas. Beleza? Vamos encerrar então aqui esse bloco. No próximo bloco a gente continua tratando sobre o Linux. Até mais. No dia 17 de maio, às 19 horas, para você que estuda para a Perforce, vai ter um evento totalmente gratuito para você. Desbancando a banca IDECAN com o professor Jordão Santana, Arnaldo Filho, Emily Albuquerque e Paulo Furtado. Sabe o que é melhor? Você que vai selecionar os assuntos do dia da live. Entra no nosso grupo VIP, lá você vai ter alguns assuntos para você escolher qual o melhor. Você escolhe, no dia da live a gente vai te dar esses assuntos totalmente gratuitos ao vivo para você. Então entra aqui no grupo VIP, escolhe o assunto, ganha um edital verticalizado, questões e dicas inéditas e gratuitas. Corre, clica aqui no Saiba Mais, vai! Fala galera, professor Rafael Araújo, estamos aqui novamente, vamos dar sequência ao estudo referente ao sistema operacional GNU Linux. Já entendemos as questões referentes às distribuições Linux, ao ambiente gráfico, e agora vamos dar sequência a uma parte que também muito cobrada em prova, que é a árvore de diretórios do Linux. O Linux, e aí independe da distribuição que você instalar. Então, por exemplo, se você instalar Ubuntu, ele tem uma árvore de diretórios. Se você instalar, por exemplo, Mint, ele tem a mesma árvore de diretórios. Esses diretórios que nós vamos estudar agora são diretórios que são comuns às distribuições. É por isso que as bancas de concurso gostam tanto de cobrar essa parte. É uma parte muito teórica, mas ao mesmo tempo muito cobrada em prova. Então é um pouquinho chato isso aqui, mas é preciso estudar. Isso vai fazer diferença na sua prova, beleza? Outra observação, a gente precisa fazer um comparativo com o Windows. E alguns conceitos que são básicos. Exemplo, eu não sei o que é diretório. Diretório é sinônimo de pasta. Então, se você não tinha ainda essa informação, se acostume. Quando eu falar diretório, eu estou falando pasta. Por sinal, tem banca que na prova escreve diretório, tem outros que escrevem pasta, sinônimo, ok? Vamos para a tela. Então, assim, dentro do sistema operacional GNU Linux, existe uma árvore de diretórios. E essa árvore de diretórios, ela tem uma estrutura, por sinal, bem diferente do Windows. Tá certo? Bem diferente do Windows. Quer ver um exemplo? Vamos lá. Quando você está dentro do Windows, e acredito que todo mundo aqui está acostumado a usar o Windows, você tem no Windows a seguinte estrutura. Por exemplo, C2 pontos, contrabarra, pasta, contrabarra, subpasta. Quem é usuário do Windows tem, com certeza, conhecimento dessa parte. Por quê? Porque o Windows sempre, o caminho no Windows, ele sempre começa com uma letra. Essa letra representa uma unidade. E aí pode ser unidade C, unidade D, unidade E. Sempre começa por uma letra. E aí dentro da unidade você tem as pastas, as subpastas e assim por diante. Ok? Bom, e no caso do Linux, isso não existe. E é aí onde eu quero bater. É por isso que a gente diz que a estrutura do Linux, ela é bem diferente da estrutura do Windows, ok? Porque no Linux, pessoal, não existem unidades. O que é que existe no Linux? Uma barra. E essa barra é extremamente importante.
Porque no Linux ela representa o diretório raiz. Todo o universo dentro do Linux, todo o universo está dentro do diretório raiz. Então se acostume, porque na hora que você começar a acessar os itens dentro do Linux, você vai ter barra pasta, barra subpasta. Ou seja, não existem unidades C, D, E. O que existe no Linux é um diretório raiz. E esse diretório raiz, ele é representado por uma simples barra. E aí você tem barra, pasta, barra, subpasta, certo? Então, nesse caso aqui, é uma estrutura que você precisa conhecer. Outra coisa, outra informação importante, que também difere o Linux do Windows. Que outra informação é essa? O Linux é case sensitive. Que isto quer dizer? O Linux diferencia letra maiúscula de letra minúscula. Isso faz uma diferença absurda. Por que isso faz uma grande diferença? Porque, por exemplo, você pode ter duas pastas armazenadas no mesmo local, com o mesmo nome, sim ou não? Vamos a um exemplo. Estou usando o Linux e criei uma pasta no Linux chamada CT. É o nome da pasta que eu criei dentro do Linux, CT. Pode voltar para mim. Eu posso criar no mesmo local outra pasta chamada CT, sim ou não? Depende. Como assim depende? Duas pastas com o mesmo nome? Entenda, o Linux não é case sensitive. Eu posso criar uma pasta CT com as duas letras em maiúsculo, C e o T maiúsculo. E posso criar uma outra pasta CT com o C maiúsculo e o T minúsculo. O Linux vai enxergar como coisas diferentes. Serão duas pastas chamadas CT, mais uma com as duas letras em maiúsculas e uma só com o C maiúsculo. Isso no Windows é impossível. Eu não conseguiria no Windows ter no mesmo local duas pastas chamadas CT. Impossível. Ah, mas uma está em maiúscula, outra está em minúscula. O Windows não diferencia maiúscula de minúscula. O Windows não diferencia, mas o Linux sim. Então CT maiúsculo no Linux é uma coisa, C maiúsculo, T minúsculo no Linux são coisas completamente diferentes. Que característica é essa? O Linux, ele é case sensitive, é uma característica importantíssima do Linux. E aí, pessoal, a outra coisa, a gente não pode ter dúvida, existe a contrabarra e existe a barra. Não podemos ter dúvida do que vai ser, qual a barra é a do Windows e qual é a barra do Linux. Como é que nós vamos fazer para não cair, nesse caso, em pegadinhas na prova? É fácil. Você vai pensar o seguinte, uma você vai transformar em um W, a outra você vai transformar em um L. Presta atenção, essa contrabarra, que é inclinada à esquerda, essa aqui você transforma num W de Windows. Olha que interessante.
E a outra, você transforma em um L de Linux. Então tá aí uma forma para você não cair em pegadinhas. Quem é o Windows e quem é Linux, beleza? Então nesse caso aqui é assim que funciona. Então tá aí uma forma de você não cair em pegadinhas. Então quando eu falar diretório raiz, o diretório raiz é sempre representado por uma barra. Beleza? Vamos seguindo. E aí o que que as bancas cobram em prova? Ah, aqui tem uma imagem muito interessante, bem interessante. Se você não usa o Linux, talvez você não tenha noção de como é dentro do Linux. Então preste atenção, aqui é um explorador de arquivos, ok? É como se fosse aquele do Windows, né? Só que aqui é dentro do ambiente Linux. Estão vendo esse diretório aqui, ó, bin, diretório dev, estou só citando alguns exemplos, diretório lib, diretório root, diretório sbin. Sabe o que que eles têm em comum? Todos eles estão armazenados dentro do diretório raiz. Se fosse no Windows, tentando fazer uma analogia, vê se fica melhor. Se fosse no Windows, é como se eles estivessem gravados dentro da unidade C. Só que aqui no Linux isso não existe. Eles não estão dentro da unidade C. Não sei se vai dar para enxergar bem, mas todos esses diretórios estão armazenados aqui dentro. Não sei se está dando para ver aqui. Bem aqui em cima, a barra. Aqui é onde ele está dizendo o caminho onde essas pastas, ou seja, onde esses diretórios estão armazenados. E essa tela está mostrando que todos eles estão armazenados dentro do diretório raiz. Eu acho que dá para ver aí que o Linux está mostrando que todos eles estão dentro da barra, ou seja, dentro do diretório raiz. Ok? Tranquilo? Então tá aí essa parte referente à questão da árvore de diretórios. Para aqui, não, muito pelo contrário. Pessoal, essa parte é chata, mas ela é necessária. Você precisa ter uma noção básica do que é armazenado dentro desses diretórios. Ah, cai isso em prova? Cai. Você tem que conhecer, pelo menos, vamos dizer, dos diretórios que são considerados básicos. Pelo menos desses. Beleza? Então vamos lá. Primeiro diretório. Se cair a barra, já sabemos que representa o diretório raiz. Aqui já está bem claro e batido essa parte. E se cair na prova o barra bin? Pessoal, sabe por que a gente fala barra bin? Porque a barra é o diretório raiz e o bin é o diretório. Então, o diretório bin, ele está dentro do diretório raiz, ok? Então, vamos lá. O que é armazenado no diretório barra bin? O que é armazenado dentro dele? Vamos lá. O diretório barra bin contém arquivos executáveis. E aí vai uma dica. Na prova pode aparecer com dois nomes. Ou ele fala arquivo executável, ou tá vendo aqui que o nome é bin? Esse bin vem na verdade de binários. São arquivos binários. Mas o que são arquivos binários? São arquivos que estão na linguagem do computador. Por exemplo, estudaremos mais adiante os comandos que são usados no prompt de comando. Lembre-se que existe o chamado terminal no Linux,
E o terminal, ele exige que você entre com comandos. Então tem comandos como ls, comandos como mkdir, comandos como mv, são exemplos de arquivos executáveis. São comandos executáveis, são binários, eles estão na linguagem do computador. Então, se cair na prova, qual é o nome de um diretório que armazena arquivos executáveis, arquivos binários? É o /bin. Porém, tem uma preocupação. Existe o /sbin, que também tem nome bin, ó. Portanto, o sbin também armazena arquivos executáveis, mas aqui há uma diferença. No Linux, existem os usuários comuns e existe o chamado usuário root, que é o super usuário. Esse super usuário, ele tem privilégios de acessar qualquer parte do sistema. Então, atenção, o bin, vamos dizer que ele é um diretório público. O sbin já não é público. Ele armazena arquivos executáveis utilizados pelo usuário root, pelo superusuário. Para quê? Para a administração e controle do sistema. A maioria dos comandos, no caso do bin, ele é público, né? Mas o sbin não. O sbin tem arquivos executáveis que são usados pelo super usuário, usuário root, para administração e controle do sistema. Beleza? Vamos avançando. Chegamos agora no /boot, e aí tem uns que é fácil de identificar. Pessoal, o que lembra a palavra boot? O que lembra essa palavra? Boot lembra inicialização do sistema operacional. Se boot lembra inicialização do sistema operacional, o que isso significa? Que o diretório /boot armazena arquivos relacionados à inicialização do sistema, ou seja, o processo de boot do Linux, quando o computador é ligado, ficam em /boot. Então é fácil de associar. Se ele perguntar na prova em que diretório estão os arquivos necessários para a inicialização do sistema, resposta /boot. Essa é a resposta. Outro diretório, /dev, armazena os arquivos de dispositivos. Sabe por que o nome é dev? É porque vem de device drives. Device drives, ou seja, é o diretório dos dispositivos. E aí tem uma observação aqui importante. Um dispositivo é todo o componente de hardware. Então, olha que interessante, o Linux, para o Linux, todo dispositivo, tudo para o Linux é um arquivo. Então, vou dar um exemplo. O HD, o disco rígido, ele é um dispositivo, ok? Então, dentro do Linux, esse dispositivo é representado por um arquivo. É o chamado arquivo de dispositivo. Então quer dizer que dentro do Linux o HD é visto como um arquivo? Sim. E onde é que estão armazenados os arquivos que representam dispositivos físicos? Eles estão armazenados no /dev. Então observe que o que você tem que saber é o que cada diretório armazena. Então, o /boot armazena arquivos de inicialização do sistema. Já o /dev, arquivos de dispositivos. Ok? Outro, /etc. O que esse diretório /etc armazena?
armazena arquivos de configurações. Como assim arquivos de configurações? São arquivos dos mais diversos tipos de configurações. Então, assim, para efeito de prova, você precisa saber, se ele perguntar qual é o diretório que armazena arquivos de dispositivos, é o /dev. Não, e se cair na prova arquivos de configurações, é o /etc. /etc. Outro que pode aparecer na prova, /tmp. Esse talvez seja até fácil de memorizar. TMP vem de temporário. Armazena arquivos temporários. São arquivos que só são utilizados em determinados momentos. Então ele armazena arquivos temporários, é o /tmp. Outro diretório, /usr. O que é isso? É o local onde é instalada a maior parte dos aplicativos e das bibliotecas do sistema operacional. Então, o diretório USR, atenção, hein? O diretório USR, ele é um dos maiores diretórios do Linux. Sabe por que ele é um dos maiores diretórios? Quanto maior for a quantidade, quanto mais aplicativos você for instalando, maior ele vai ficando, porque é o local onde é instalada a maior parte dos aplicativos. Então, o diretório USR é um dos maiores diretórios do sistema. Beleza? /home, esse cai demais em prova. E nós vamos daqui a pouco começar em outra aula, né? Nós vamos começar o terminal. E quando eu começar a falar de terminal, é um dos diretórios que a gente mais vai utilizar. Sabe por quê? Porque esse é o diretório onde ficam armazenados os arquivos pessoais, documentos, fotos, tá certo? Então, nesse caso, se eu sou um usuário comum do sistema, eu tenho um diretório home. E aí eu queria fazer uma observação. Que observação é essa? Para cada usuário cadastrado no Linux, existe um diretório home. Por exemplo, se eu cadastrar 3 pessoas para usarem o Linux, Ana, João, José, vai ter o /home /Ana, /home /João, /home /José. Para cada usuário cadastrado no Linux, você vai ter um diretório home. Porém, não esqueça do superusuário. Não esqueça daquele usuário que tem privilégios de acessar toda a parte do sistema. Ah, o superusuário tem um diretório home? Tem, mas ele não é home, ele não é chamado de home. Volta para a tela. Vale destacar que o diretório pessoal do superusuário não fica no mesmo local. Como é que seria o diretório home do superusuário? O /root. Então seria o diretório home do superusuário. Então os usuários comuns têm sua pasta pessoal criada em /home. O superusuário é o /root. O diretório home do superusuário é /root. Ok? Mas os usuários comuns têm aí o diretório /home. Beleza? Então, /home para o usuário comum, /root para o superusuário. Pessoal, acredite, isso aqui cai muito em prova. E o mais importante, qualquer banca. Isso aqui não é específico para uma banca específica, não é para uma banca específica. Todas as bancas cobram esses diretórios. Claro, tem umas que cobram mais, outras menos, isso é normal.
Mas aqui, há um ponto em comum entre cobranças do Linux. Tem que estudar os diretórios. É mais ou menos como ter que estudar a tecla de atalho. No primeiro momento você vai ter que decorar. Chega uma hora que você começa a aprender, né? Beleza? Mas no primeiro momento você vai ter que decorar. Beleza? Então vamos seguindo aí. Precisamos avançar dentro da parte do Linux. Vamos lá. Chegamos agora no terminal. Outra parte extremamente cobrada no Linux. Geralmente assim, a banca às vezes cobra diretório, mas às vezes ela cobra comandos. E o comando, ele é escrito em um programa chamado terminal. Na verdade, esse terminal é o shell, né? É a parte do sistema que o usuário terá contato direto. A maneira tradicional de interagir com um computador com Linux, especialmente em um servidor de rede, é usando linhas de comando. A linha de comando apresenta o prompt do shell, indicando que o sistema está pronto para receber instruções. O prompt terminado com o caractere cifrão, isso aqui já foi questão de prova. Beleza? Se no terminal aparecer o cifrão, indica que este usuário que está operando o sistema é um usuário comum. Agora, se no lugar do cifrão aparecer, vou usar o termo popular, jogo da velha, ou como alguns preferem, hashtag, se em vez do cifrão aparecer hashtag, trata-se do usuário root, ou seja, do super usuário. Isso aqui já foi questão de prova. Cuidado. Quer ver um exemplo? Vamos lá. Olha aqui, Isso aqui é o terminal. Claro que não está aparecendo a tela toda. Nós fizemos recortes da tela. E eu vou usar bastante esses recortes, é porque eu não posso usar aqui no estúdio diretamente o computador com o Linux. Então o que eu fiz? Eu fiz recortes da tela e em cima desses recortes a gente vai tendo uma visualização de como seria. Então preste atenção. A minha conta dentro do Linux, no meu computador, é a conta Rafael. E a minha conta Rafael, olha aqui, se está aparecendo o cifrão, é porque eu sou um usuário comum. Mas, quando eu estou como root, olha o que aparece lá no terminal. Em vez de aparecer o cifrão, é o jogo da velha. Então, entenda. Nesse caso, você tem cifrão para usuário comum, jogo da velha para o chamado superusuário. Então, isso aqui nós já tivemos questões de provas anteriores, você não pode errar questões sobre isso. Então, o terminal é uma parte do sistema onde a gente vai começar a estudar os comandos, beleza? E aí, ao bater o olho no terminal, você já sabe se o usuário logado, ele é um usuário comum ou se ele tem privilégios de super usuário. Para saber se ele é usuário comum, se ele tem privilégios de super usuário, você olha para o último caractere que aparece no terminal. Cifrão, usuário comum. Jogo da velha ou hashtag, aí é o chamado super usuário. Ok? Então tá aí uma informação importantíssima para a sua prova. Vamos seguindo. Pessoal, a gente vai ter que começar a estudar os comandos. Como eu disse, eu fiz recortes de tela para ver se a gente consegue acompanhar melhor, já que eu não consigo usar aqui direto o computador com o Linux. Então, não olhe para essa segunda imagem, olhe só para essa primeira imagem aqui, Presta atenção, você está com essa tela aqui do terminal aberto. Pessoal, toda vez que a gente está em algum lugar, certo?
Toda vez que a gente está em algum lugar, a gente tem um caminho desse local. E aí, às vezes, o usuário tem dificuldade. Por exemplo, olhando para essa primeira imagem, onde é que nós estamos? Bom, a princípio eu não sei onde é que eu estou. Aí eu posso usar esse comando aqui, ó, pwd. Quando eu escrever pwd e teclar Enter, sabe o que é que o Linux vai fazer? Imprimir na tela o caminho. Deixa eu limpar aqui, ó. Imprimir na tela o caminho do diretório atual por extenso. Então, olha que interessante. Quando eu estiver no terminal, quando eu usar o pwd e teclar Enter, o Linux vai escrever na tela, vai imprimir na tela o local que eu estou usando naquele momento. Por exemplo, /home, /Rafael, /aula. Esse é o caminho do diretório que eu estou usando nesse momento. Então, toda vez que você quiser saber onde você está dentro do sistema, você deve usar o comando pwd. E aí ele imprime na tela o caminho do diretório atual por extensor. É assim que funciona. Beleza? Então, olha só. Chegamos aqui ao final dessa videoaula, conhecemos o primeiro comando, pwd. Próxima aula nós vamos dar sequência ao estudo dos comandos do Linux. Até a próxima aula. No dia 17 de maio, às 19 horas, para você que estuda para a Perforce, vai ter um evento totalmente gratuito para você. Desbancando a banca IDECAN com o professor Jordão Santana, Arnaldo Filho, Emily Albuquerque e Paulo Furtado. Sabe o que é melhor? Você que vai selecionar os assuntos do dia da live. Entra no nosso grupo VIP, lá você vai ter alguns assuntos para você escolher qual o melhor. Você escolhe, no dia da live a gente vai te dar esses assuntos totalmente gratuitos ao vivo para você. Então entra aqui no grupo VIP, escolhe o assunto, ganha um edital verticalizado, questões e dicas inéditas e gratuitas. Corre, clica aqui no Saiba Mais, vai!